Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha a partir desse momento pelo www.jus21 e também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Giovanni Moraes. Eu estou chegando aqui hoje para tratar com vocês de um dos temas que mais me é questionado, seja no plantão de dúvidas do Jus21, seja através das nossas redes sociais. Hoje nós vamos bater um papo aqui, nós vamos ter uma conversa didática, uma conversa acadêmica sobre o seguinte tema: o ativismo judicial e os limites do sistema acusatório. Até que ponto o ativismo judicial é bem-vindo? O que é essencialmente ativismo judicial? E a partir de qual momento esse ativismo judicial pode vir a ferir, agredir, atingir o sistema acusatório? Então, prepara aí teu material, pega os teus alfarrábios, coloca o material de anotação em cima da bancada. Se quiser, pega uma pipoquinha, uma jujuba, uma cajuína São Geraldo, um pacote de chilitos e vamos começar a conversar sobre o tema. Para começarmos a análise do tema, eu acho importante nós estabelecermos aqui algumas conceituações iniciais. A primeira delas é: de onde surgiu esse termo, essa expressão, ativismo judicial? Depois, o que significa ativismo judicial? Qual a diferença entre ativismo judicial e judicialização? E também o que danado é sistema acusatório. Então vamos por parte, vamos começar logo aqui pensando na origem da expressão, na verdade na origem desse conceito, dessa ideia que nós chamamos de ativismo judicial. Embora haja aí uma certa controvérsia quanto à origem entre os doutrinadores, eu particularmente acredito que a origem da expressão data ou vem de um artigo lá do ano de 1947 que foi publicado nos Estados Unidos em uma revista chamada Fortune. Esse artigo ele fazia uma análise, vamos dizer assim, do perfil dos ministros da Suprema Corte Americana que estavam se debruçando sobre a análise de um programa de recuperação e investimentos econômicos que tinha sido criado lá no início dos anos 30. Veja, o artigo é de 1947, mas ele se debruçava sobre uma análise, uma aferição que a Suprema Corte Americana estava fazendo acerca de um programa tanto de recuperação quanto de investimento econômico que tinha sido adotado nos Estados Unidos no início da década de 30 pelo então presidente Franklin Delano Roosevelt e que tinha por objetivo, vamos dizer assim, recuperar a economia dos Estados Unidos após a Grande Depressão do final dos anos 20, após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, lá o famoso episódio da Quinta-feira Negra, lá em 1929, na Bolsa de Valores de Nova York, e de todo o processo de saturação da economia americana que se estendeu aí até por volta de 1932, 1933. Quando chega no início do governo do Roosevelt, ele adota uma série de medidas, 33, 34 ali nos Estados Unidos, ele adota uma série de medidas destinadas a fazer com que a economia americana voltasse a funcionar, que houvesse uma intensa geração de empregos baseado em gigantescas obras públicas, obras estas que eram bancadas muitas vezes com dinheiro que não existia no caixa do governo americano, gerando déficit fiscal, gerando subterfúgios, vamos dizer assim, administrativos, muitas vezes por parte do governo do Roosevelt, baseado na seguinte premissa, que a economia americana precisava se recuperar e de uma forma ou de outra o governo daria um jeito dessa economia se recuperar. E o New Deal foi substituído a um processo de judicialização. As pessoas que não concordavam com o plano que o Roosevelt estava implantando e principalmente as pessoas que lhe faziam oposição política, porque efetivamente, aí é um fato histórico, tá? Fato não tem lado, ele existe por si mesmo. Está provado historicamente
que esse programa de maciços investimentos em obras públicas, de absorção de mão de obra desempregada, ainda que de caráter temporário, pago pelo governo, foi sim um programa eficiente que permitiu que a economia americana voltasse a andar por seus próprios meios, a ponto de que, em 1938, 1939, a economia dos Estados Unidos já tinha se recuperado a patamares anteriores ao período da Grande Depressão, que vai de 29 a 1932. Até mesmo quando, em 1939, começa formalmente a Segunda Guerra Mundial, com a invasão do exército alemão sobre o território da Polônia, os Estados Unidos já tinham conseguido se recuperar economicamente de tal forma que eles passaram a ser um dos principais fornecedores do esforço de guerra dos países aliados na Europa Ocidental. Os Estados Unidos, entre 1939 e 1941, não entraram na Segunda Guerra. Eles só vieram efetivamente a assumir uma postura bélica, uma postura militar na Segunda Guerra, após o ataque japonês à base aeronaval de Pearl Harbor. Mas antes disso, a economia americana, que tinha se recuperado com o New Deal, já estava num ponto de maturidade ou de nova maturidade tão grande que conseguia abastecer em grande parte o esforço de guerra, principalmente da Inglaterra e da França no início. Depois não mais da França, porque a França capitulou sob o domínio das tropas alemãs. Então, o que foi um programa eficiente? Foi. Mas, historicamente, também já está provado que foi um programa que causou uma série de subterfúgios, ou que se valeu de uma série de subterfúgios, uma série de mecanismos sobre os quais existia uma real dúvida quanto à legalidade. Se nós fôssemos usar uma expressão mais contemporânea aqui no Brasil, é como se tivessem sido dado uma série de pedaladas fiscais. Eu estou usando uma expressão aqui só para fins didáticos, o instituto não é o mesmo, mas apenas para fazer uma comparação, como se tivessem feito uma série de arrumadinhos fiscais e até mesmo arrumadinhos jurídicos para permitir que esse programa efetivamente fosse eficiente. E era natural que algo dessa dimensão fosse judicializado. E essa judicialização acabou chegando na Suprema Corte americana. E a Suprema Corte, pela primeira vez na história contemporânea dos Estados Unidos, teve que se debruçar sobre uma questão que não era só uma questão jurídica, mas era também uma questão política. Estabelecer até onde o direito deveria ser usado naquele caso, até onde a percepção política das consequências do ato deveria ser utilizada, até onde as questões econômicas deveriam ter sido utilizadas também, e foi um julgamento tão marcante, até por ser tão inédito na história da Suprema Corte americana, que pôde-se pela primeira vez perceber as vocações políticas, as vocações ideológicas dos ministros da Suprema Corte. E em 1947 foi feito um estudo sobre tudo isso, que foi publicado na revista Fortune. E daí surge a ideia de ativismo judicial, ou pelo menos a primeira vez a qual se tem referência sobre o termo e o conceito seria nesse momento. Algumas pessoas, alguns doutrinadores dizem que a expressão ativismo judicial, na verdade, ela não é americana. Ela teria surgido em 1945, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, quando começou a se analisar todas as decisões dos magistrados da Alemanha nazista que permitiram, inclusive, a ocorrência do Holocausto. Como eu disse, embora não haja essa passividade doutrinária sobre a origem do tema, eu particularmente acho que é sólida, vamos dizer assim, a versão que surgiu nos Estados Unidos. Até porque, quando você chega no Tribunal de Nuremberg de 1948, o Tribunal de Nuremberg foi o tribunal criado para processar e julgar os crimes de guerra praticados pela Alemanha nazista e por outros países. No Tribunal de Nuremberg ainda não se discutia esse conceito de ativismo judicial, ainda não se falava nesse termo. Então, o mais provável é que o termo efetivamente tenha sido oriundo
lá dos Estados Unidos, mais especificamente da análise dos atos da Suprema Corte Americana. E o que seria ativismo judicial? Ativismo judicial é uma proatividade do Poder Judiciário que passa a agir objetivando produzir alguns efeitos de cunho jurídico e outros que são metajurídicos, ou seja, outros que extrapolam o simples universo do direito. Eu vou restringir, a partir desse momento, essa questão do ativismo judicial ao âmbito do direito penal e do processo penal, porque o ativismo judicial ele pode acontecer em quaisquer ramos do ordenamento jurídico. Você pode ter um ativismo judicial de mérito constitucional, promovendo inclusive multações constitucionais. Você pode ter um ativismo judicial no âmbito do direito civil, do direito administrativo e por aí vai. Mas como meu objeto de estudo e de análise é o direito penal, o processo penal, as ciências criminais, de uma forma mais ampla, tudo o que eu falar doravante estará restrito a esse âmbito, embora o conceito seja válido para todos os outros ramos do ordenamento jurídico. Quando nós falamos genericamente, lato sensu, em ativismo judicial, nós estamos nos referindo a uma proatividade, a uma atividade do Poder Judiciário e dos seus membros, por óbvio, que vão além de análises e de produções de efeitos jurídicos, mas uma proatividade que também possa gerar reflexos sociais, reflexos econômicos e reflexos políticos, ou seja, uma proatividade que pode gerar reflexos metajurídicos, reflexos que vão além da simples alçada do ordenamento jurídico brasileiro do direito. E no nosso caso aqui, do direito penal e do processo penal. E esse ativismo, ele precisa ser visto de forma mais particularizada no direito penal e no processo penal. Por quê? A jurisdição penal, ou seja, a atuação dos juízes, juízos, juiz, a pessoa que julga, juízo, o órgão jurisdicional, a atuação dos nossos juízes e dos nossos juízos, em tese, no âmbito penal, deve se pautar pela chamada premissa ou regra da inércia, também chamado por alguns de premissa da provocação obrigatória. Nós costumamos dizer nas nossas aulas de processo penal que no âmbito da jurisdição criminal, o magistrado ou o órgão judicante, ele não vai em busca da lide. Ele não vai em busca do que julgar, ele não vai em busca do problema. Para que você tenha a manifestação da jurisdição penal como regra, é preciso que haja uma provocação. É preciso que alguém venha e bata, figurativamente, esse bata entre aspas, bata na porta do Poder Judiciário e diga, olha, eu estou com essa bronca, eu estou com esse problema e eu preciso de uma solução. Essa provocação, ela pode acontecer a título precário na fase pré-processual e essa provocação pode acontecer de forma plena na fase processual. Apertando a tecla SAP e traduzindo isso em bom português. Vamos imaginar aqui a fase pré-processual, a fase antes da efetiva instauração da ação penal. O Poder Judiciário vai atuar? Vai. Quer um exemplo? Audiência de custódia. A audiência de custódia é uma forma de atuação do sistema de justiça criminal antes da própria existência da ação penal. Então o indivíduo é preso capturado, na verdade, em flagrante delito. É conduzido à delegacia, se submete a todo procedimento do auto de prisão em flagrante delito, todas as legalidades formais são respeitadas e ele precisa ter a convalidação da lavratura do APFD na audiência de custódia. A audiência de custódia, ela não decide mérito. A audiência de custódia é uma audiência destinada a convalidar ou não a legalidade do flagrante e estabelecer o que vai acontecer de forma cautelar com o capturado dali para frente. Então o cara saiu da delegacia, foi encaminhado à audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz foi provocado. Ele foi provocado quando? Quando houve a lavratura de um APFD.
de um auto de prisão em flagrante delito. Você não vai ter audiência de custódia sem a lavratura de APFD. Primeiro lavra-se o auto de prisão em flagrante delito, para que só então o judiciário, provocado pela prisão em flagrante, faça a audiência para convalidar ou não esse flagrante, que é a audiência de custódia. Na própria audiência de custódia, o juiz ele não pode converter o flagrante em preventiva de ofício. Giovanni, o que é o juiz converter de ofício? Seria o juiz pegar o capturado em flagrante, decretar em substituição ao flagrante a prisão preventiva sem ninguém pedir, sem ninguém provocar. Eu, particularmente, sou contra esse posicionamento. Eu acho razoável o juiz ter a possibilidade, desde que respeitado os requisitos elementares do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, eu acho razoável o juiz poder decretar a conversão do flagrante em preventiva de ofício. Mas o que eu acho ou deixo de achar não vale de uma cibalena. É jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal que não pode existir na audiência de custódia, por parte do magistrado, a conversão do flagrante em preventiva sem pedido ou do Ministério Público ou do delegado de polícia. É sinal que na audiência de custódia, para decretar a preventiva, tem que existir provocação. É a regra da inércia na fase pré-processual. Quer ver outro exemplo de inércia na fase pré-processual? O pedido de decretação de interceptação telefônica. Só quem decreta interceptação telefônica na fase de inquérito é o juiz. Na verdade, só quem decreta interceptação telefônica é o magistrado. Na fase de inquérito, para que haja interceptação telefônica, tem que ter pedido. Normalmente, esse pleito é feito pelo delegado de polícia. Na fase de inquérito, o juiz pode decretar uma interceptação telefônica de ofício? Não. O delegado tem que chegar lá, bater na porta dele e representar pela interceptação telefônica, nos termos da lei 9296/96. Ele tem que estar sendo provocado. O juiz pode instaurar uma ação penal de ofício? Não, em tese, não pode. Você precisa ter a provocação, seja pelo oferecimento da denúncia, que é a peça inicial da ação penal pública, seja pelo oferecimento da queixa ou queixa-crime, que é a peça inicial da ação penal privada. Tem que alguém bater na porta do judiciário propondo uma denúncia ou uma queixa, dependendo do caso concreto, e dizendo, olha, senhor juiz, instaure a ação penal, aprecie essa lide. O juiz, inclusive, antes de receber a denúncia ou a queixa, ele precisa aferir se não estaria diante de alguma hipótese de rejeição liminar da peça acusatória. Hipóteses estas previstas ao teor do artigo 395 do Código de Processo Penal. Inépcia da inicial, ausência de pressupostos ou condições à propositura da ação penal, ausência de justa causa. Então veja, além do juiz não poder instaurar a ação penal de ofício, ele, antes de aceitar o recebimento da denúncia ou da queixa, alguém foi lá, bateu na porta dele, provocou e disse, está aqui, ó, está aqui a denúncia, está aqui a queixa, bote a ação penal para rodar, antes do juiz permitir a instauração da ação penal, ele tem que verificar se aquela denúncia ou aquela queixa satisfaz uma série de requisitos normativos e requisitos até de intelecção, de compreensão. Se o juiz entender que aquela denúncia ou aquela queixa não satisfaz esses requisitos, ele tem que rejeitar com fundamento no artigo 395 do CPP e não permitir a instauração da ação penal. Além de ter que ser provocado para instaurar essa ação penal, o juiz tem que aferir se essa provocação respeitou uma série de pré-requisitos. Então, na regra geral, a atuação do Poder Judiciário no âmbito penal sempre vai acontecer mediante provocação. Na regra geral, o magistrado ele não vai em busca do que julgar, ele não vai em busca da produção de provas na fase do inquérito, ele não vai em busca do problema, ele tem que esperar o problema chegar a ele, pelo menos no âmbito penal. Essa ideia, por si só, já seria uma limitação do ativismo judicial na alçada penal e processual penal.
O fato de existir essa regra da inércia, o fato de que, na regra geral, a atuação do judiciário no âmbito da justiça criminal carece de provocação, já deveria ser considerado como um grande limitador ao ativismo judicial, a essa proatividade do Poder Judiciário. Mas tem um outro detalhe importante aqui nessa questão. O que, em tese, em regra, depois eu vou para as particularidades, mas o que, em tese, o sistema de justiça criminal deve buscar, e principalmente a jurisdição penal deve buscar, é a solução pacífica do litígio. Qualquer doutrinador de teoria geral do processo penal vai lhe dizer isso. Qual é o grande objetivo? Qual é a grande razão de ser da ação penal e qual é a grande missão do Poder Judiciário na seara penal? É encontrar a solução pacífica da lide. Como eu sempre repito, o juiz não é parte do processo. O juiz é sujeito do processo penal. As partes do processo são acusação e defesa. Ministério Público e Advocacia, Ministério Público e Defensoria Pública, enfim, o juiz é um sujeito acima das partes. No processo penal, o juiz não tem interesse individual ou interesse para A ou para B. No processo penal, em tese jurídica, o magistrado não pode ter interesse de ajudar ou prejudicar, seja a acusação, seja a defesa. O único interesse é ad causum, ou seja, o único interesse é encontrar a melhor solução possível para aquele caso concreto. Quando se diz que o juiz busca a verdade real e a solução pacífica do litígio penal, o que nós estamos dizendo é que o juiz busca entender entre tudo o que está sendo dito pela acusação e tudo o que está sendo dito pela defesa, o que seria o mais próximo da verdade possível. E tendo formado essa convicção, apresentar a solução pacífica, que seria apresentar a solução o mais próximo possível daquilo que está previsto na legislação, que está estabelecido nas regras gerais do ordenamento constitucional e até mesmo numa série de tratados internacionais do qual o Brasil é signatário. A solução pacífica do litígio no âmbito penal não é a solução que agrade a acusação ou que agrade a defesa. É a solução dada pelo magistrado que seja o mais próximo possível, o mais colado possível com o que diz a lei, com os princípios constitucionais elementares norteadores do direito penal e também com o respeito a tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. E isso é um outro motivo para nós entendermos que o ativismo judicial ele tem profunda limitação no âmbito penal, ou pelo menos deveria ter. O juiz ele não deve pensar qual o efeito econômico, qual o efeito político, qual o efeito para o réu ou para a defesa ou para a acusação. Até porque o direito penal brasileiro é o direito penal do fato e não o direito penal do autor. Em tese jurídica, no âmbito criminal, os juízes, os desembargadores, os ministros de tribunais superiores, eles não julgam pelo nome do réu no processo. Eles não julgam pela capa do processo, eles julgam pelo conteúdo do fato. Dizer que, em tese, o direito penal é o direito penal do fato significa dizer que o juiz vai parar e vai pensar o que foi que houve. Quem cometeu o crime, quem deixou de cometer, é rico, é pobre, é alto, é baixo, é gordo ou magro, é azul ou lilás, isso não importa. Importa, assim, o indivíduo cometeu tal ato. Qual é a regra normativa? Qual é o princípio constitucional? Qual é a regra internacional de direitos humanos ou de tratados internacionais que melhor se adequa a esse caso concreto aqui? Como é que nós podemos ser o mais próximos possível ou encontrar de forma mais próxima possível a solução pacífica do litígio? Essa deve ser a preocupação. Não se deve ter uma preocupação com eventuais efeitos políticos, não se deve ter uma preocupação com eventuais efeitos sociológicos, pelo menos em tese. Ora, então isso já seria, por natureza, uma outra limitação a esse ativismo judicial. Giovanni, por
por esse raciocínio, nós não temos ativismo judicial no Brasil, pelo menos na seara penal. Aí é que está. Por esse raciocínio, nós não deveríamos ter, pelo menos em escala considerável, ativismo judicial no âmbito penal. Não dever ter e não ter é uma distância gigante. O fato de você abrir a boca e falar, olha, não deveria ter, para a realidade de não ter, são coisas, infelizmente, díspares dentro da nossa realidade. E aí vem um terceiro critério que eu preciso explicar para vocês, que é o critério da judicialização. O ativismo judicial é uma realidade no direito brasileiro. E, a bem ou mal, que gostemos ou não, que concordemos ou não, ele é uma realidade no direito penal brasileiro. Principalmente o ativismo que emana dos tribunais superiores, do STJ e do STF. Eu, particularmente, acho que já demonstrei que esse ativismo em grande escala, em grande medida, ele não deveria existir. A lógica do processo penal, a lógica do sistema de justiça criminal é para dificultar ou até mesmo barrar esse ativismo. Por quê? Porque se tudo que o juiz faz é mediante provocação, se o juiz não é parte do processo, é sujeito, se o juiz analisa o direito penal do fato e não o direito penal do autor, se o juiz deve buscar a melhor solução não para A ou para B, mas a solução pacífica, a solução mais próxima do que está estabelecido em lei, do que está estabelecido na Constituição Federal, eu acho que toda essa soma de motivos é mais do que suficiente para demonstrar que o ativismo judicial no âmbito penal vai, em grande medida, em contrassenso, no contrafluxo do que o processo penal espera. Mas, infelizmente, esse ativismo existe. E aí, para nós entendermos por que é que esse ativismo existe, nós precisamos pegar esse terceiro conceito, esse terceiro critério, que é o conceito da judicialização. E mais especificamente aqui, da judicialização exacerbada, judicialização exagerada. O que é a judicialização? A judicialização é você submeter todas as searas do convívio humano à apreciação do poder judiciário. O Brasil vive esse fenômeno já há algumas décadas e esse fenômeno se intensificou demais mesmo nos últimos anos. Tudo que você possa imaginar é objeto de questionamento judicial. Tudo que você possa imaginar acaba na justiça e, se nós estivermos falando aqui dos quadros políticos da nação, acaba no STF. Tudo que eu não gosto, que eu não concordo, que não está de acordo com os meus interesses, eu judicializo. É a lógica que existe, pelo menos, no grande establishment brasileiro. Quando eu falo grande establishment, eu estou falando ali no Poder Executivo Federal, nos governadores, nos prefeitos das grandes cidades, no parlamento, nos grandes empresários. Tudo que eu não concordo, eu digo eu, sentido figurativo, tudo que uma determinada pessoa não concorda, ela judicializa. Para você ter uma ideia, existiram demandas no STF para decidir sobre vaga de garagem de funcionário público em estabelecimento público. O STF não é para estar decidindo sobre vaga de garagem. Existe demanda para obrigar o político A ou o político B a usar máscara ou não usar máscara. Existe demanda para impedir ou permitir que ministro de Estado assuma ou não assuma, que diretor da Polícia Federal assuma ou não assuma. Então, assim, o Brasil vive um processo de intensa judicialização. Esse processo não é de hoje, tá? Ele já vem ocorrendo aí há uns 10, 15 anos, mas ele cresceu muito nos últimos anos. Eu diria para vocês que ele, assim, cresceu 200, 300% de 2020 para cá. Do final de 2019, início de 2020, principalmente, até os dias atuais, o processo de levar à justiça tudo, até mesmo coisas que são notórias e claras na lei, simplesmente pelo fato de você não concordar com os efeitos que estão sendo produzidos, tornou-se regra dentro do establishment brasileiro. E quando eu digo isso, não estou sendo hiperbólico. Muitas vezes você tem coisas óbvias
que estão escritas no texto normativo, mas a aplicação daquela obviedade, a aplicação daquela regra que é límpida e transparente, não é favorável aos interesses de A ou B. E aí o que é que A ou B faz? Judicializa. Pedindo ou buscando ou desejando que o judiciário dê uma regra diferente daquela que está escrito. Por exemplo, nós temos a questão das armas de fogo no Brasil, a possibilidade que está prevista em lei do Executivo Federal tutelar calibre, quantidade de armas que podem ser adquiridas por cada indivíduo, por cada cidadão, quantidade de munições pela via de decreto. Tem coisa que é por portaria do ministro do Exército, do comandante do Exército. Por exemplo, o que é um calibre de uso permitido, o que é um calibre de uso restrito, isso a lei diz que sequer por decreto presidencial, é por portaria do comandante do Exército. E aí vem aquela história. A lei diz que você pode estabelecer tais regras por decreto. Vem o decreto, as pessoas que não querem armas de fogo no Brasil judicializam e levam para o judiciário. Não está escrito na lei que pode ser por decreto? Mas não, eu não concordo. Se eu não concordo que o decreto seja daquela forma, se eu não concordo que o decreto é daquele jeito, eu vou judicializar. Eu vou levar para a alçada do Poder Judiciário. Essa hiperjudicialização, porque veja, ninguém está falando aqui que judicialização é o cara cometer crime e você levar o crime ao judiciário. Isso é efeito óbvio e evidente da existência de um sistema de justiça criminal. É a inafastabilidade, o princípio, premissa ou regra da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Se tem um crime, é óbvio que o judiciário penal tem que intervir. Nós estamos falando de questões outras que não era para, na sua essência, serem submetidas a uma apreciação do Poder Judiciário, mas que acabam sendo simplesmente porque A, B, C ou D não concordam com a regra pode não ser interessante às suas vocações naquele momento, ou o cara não quer cumprir, quer que seja de outro jeito. Quer que a regra seja diferente daquela que está estabelecida. E quando você gera essa hiperjudicialização, você acaba produzindo como consequência lógica, como consequência cartesiana, eu diria até como consequência hermenêutica, antes de judicializar, você já pode imaginar isso, um ativismo do Poder Judiciário. Se você está pedindo ao Judiciário para se manifestar sobre tudo, o Judiciário acaba assumindo uma função de ser ele o ente, vamos dizer assim, do poder público brasileiro que vai ditar todas as regras, inclusive para os demais poderes. Esse processo de judicialização exacerbado, principalmente em relação ao STF, que o Brasil sofreu nos últimos anos, nas últimas décadas, acaba promovendo uma hipertrofia do Poder Judiciário. Acaba promovendo um aumento exagerado das funções do Poder Judiciário em face aos demais poderes, ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Hipertrofia por quê? Porque, por exemplo, regras elementares baseadas na lei, feitas pelo Legislativo, agora são interpretadas de forma contrária ao texto pelo Judiciário e vale o que o Judiciário disse. Você deixa de ter um direito penal normatizado e passa a ter um direito penal de precedentes. Ou seja, você deixa de ter um direito penal baseado no que está escrito na letra da lei e passa a ter um direito penal baseado nas decisões de ministro do STF. Isso é um efeito nefasto dessa judicialização que gera um ativismo judicial que é ruim, ao meu sentir, na minha opinião, para a realidade jurídica brasileira, até porque gera insegurança jurídica. Você tem uma decisão que é tomada por um decreto presidencial que simplesmente é suspensa por uma decisão de ministro do STF. Esse ativismo judicial do STF se sobrepõe não só à função legislativa, como à função executiva. Quebra, inclusive, toda a harmonia que deveria existir em um país de poderes montesquianos. Um país de poderes montesquianos é uma referência às ideias do filósofo Carlos de Secondati, mais conhecido como Barão de Labrede de Montesquieu, que propôs a tripartição e harmonia entre executivo, legislativo e judiciário. De tanto se judicializar as questões, você acaba fazendo com que o Poder Judiciário, e aqui especificamente, para podermos restringir mais o nosso universo de análise nessa conversa, o STF,
ele passe a agir com um ativismo cotidiano. O STF dá opinião sobre tudo. E, inclusive, muitas vezes, ele dá opinião de coisas que a lei diz exatamente o contrário e acaba valendo a opinião do Supremo. E aí você acaba quebrando esse sistema de harmonia que deveria existir entre os órgãos, ou entre os entes federativos, entre os entes judiciais, entre o legislativo, o executivo, o judiciário e por aí vai. Você acaba dando ao judiciário uma supremacia em face ao restante de todo o sistema brasileiro e você acaba dizendo, olha, o ativismo judicial passa a ser a referência muito mais do que as regras normativas positivadas. Hoje, muitas vezes, você não pode trabalhar com o que está na lei. Você tem que trabalhar com o entendimento do ministro de STF, ou de um desembargador do Tribunal de Justiça, ou de um ministro do STJ, porque esse ativismo ele rompe todos os patamares, inclusive da própria segurança jurídica. Mas eu dou mais um passo, eu trago mais aqui uma reflexão à nossa conversa, até para suscitar em vocês também o pensamento sobre isso. Como eu digo, eu não sou o senhor da verdade. Eu tenho a minha percepção e o que eu posso é chamá-los a uma reflexão. Se você vai concordar ou não vai concordar, é óbvio que é uma consequência da sua reflexão. O que eu quero é que pelo menos você pense sobre isso. Não necessariamente que você concorde com a conclusão a qual eu individualmente cheguei após o raciocínio, após a reflexão. Na hora que você permite esse ativismo, que ele começa no âmbito penal, ele começa em decorrência dessa hiperjudicialização, chega uma hora que o ativismo ele não tem mais limitações sequer de preocupação com a própria lei. Eu vou dar um exemplo e esse exemplo não é um juízo de valor, tá bom? Eu não estou dizendo que seja certo, que seja errado, que seja justo, que seja injusto. Eu estou fazendo uma reflexão fática, sem externar juízo de valor sobre o tema e eu espero que assim vocês o entendam. Existe uma discussão hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, sobre a possibilidade ou não do parlamento, poder legislativo federal, implementar através de proposta de emenda constitucional o voto impresso auditável. O que é o voto impresso auditável? A eleição continua sendo na urna eletrônica, você vai lá, digita o candidato da sua preferência, vereador, prefeito, governador, deputado, presidente, enfim, o que seja, e aí fica registrado na urna eletrônica e se imprime um comprovante que você não leva para casa. Não leva, tá? Imprime-se um comprovante que fica lá guardado para, se for necessário, fazer uma auditoria. Eu, particularmente, opinião minha, eu acho que todo o sistema que permite uma segunda auditoria, todo o sistema que permite uma melhor fiscalização é um sistema bem-vindo. Eu não vejo qual seria o inconveniente de você ter uma redundância na possibilidade de auditar. Giovanni, você acha que as urnas eletrônicas no Brasil não são confiáveis? Não, eu não penso isso. Eu acho que é um bom sistema de votação, mas eu acho que esse sistema pode ser aprimorado se você dá a segurança de ser feita, caso alguém entenda necessário, uma auditoria através da impressão do voto, que nada tem a ver com o voto impresso. Mas quem tem que decidir se isso vai existir ou não no Brasil é o Poder Legislativo, é PEC, é proposta de emenda constitucional. Se o Legislativo decidir, decidiu. Se decidir que não vai ter, não vai ter. Mas antes mesmo do Legislativo tomar qualquer decisão final sobre isso, nós já vimos manifestações de ministros do Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, ainda que o Congresso Nacional aprove a PEC do voto impresso auditável, no nosso entendimento ela não será colocada em prática. Perceba o quanto esse ativismo extrapola qualquer limite do bom senso, ou pelo menos qualquer limite da razoabilidade de um país de poderes tripartidos. Será que o fato do Congresso, que é o depositário final do voto popular para poder promover, alterar ou suprimir leis, o Congresso decidindo através de uma alteração no texto constitucional que o voto será impresso e auditável, será que isso não tem força maior do que a vontade de ministro de uma Suprema Corte? Os ministros da nossa Suprema Corte, eles estão tão acostumados com esse ativismo, da palavra final ser deles, dessa proatividade deles extrapolar o âmbito jurídico e atingir o âmbito metajurídico,
que eles hoje se sentem, eu não diria confortável, que eu não tenho como saber se eles estavam confortáveis, mas eles não lhes causa nenhuma espécie declarar publicamente que, ainda que o Congresso assim decida, não será implementado. Então, de que adianta o Congresso decidir? O que está dizendo é, se a decisão do Congresso for favorável ao que nós pensamos, nós implantamos a decisão do Congresso. Se a decisão do Congresso não for favorável, nós não implementamos. É aquela lógica, quando você permite que o ativismo vá ganhando espaço, chega uma hora que não há espaço para o não ativismo. Vou dizer de novo a frase para que todos possam compreender. Como nós, no sistema de justiça brasileiro, permitimos que esse ativismo crescesse a passos largos, chegou uma hora que, principalmente na nossa Suprema Corte, parece que não há mais espaço para o não ativismo. Parece que não existe mais espaço para não se discutir decisões que sejam só jurídicas e que não extrapolem o âmbito jurídico. Vou dar um outro exemplo. No momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, existe uma discussão no Supremo Tribunal Federal acerca de uma delação premiada feita pelo ex-governador Sérgio Cabral, e nessa delação, isso é um fato, eu não estou imputando juízo de responsabilidade a quem quer que seja, tá? Não estou imputando juízo de responsabilidade, eu estou narrando um fato e fato não tem lado. O Sérgio Cabral fez uma delação, uma colaboração premiada perante a Polícia Federal, e a Polícia Federal encaminhou ao Supremo o fato de que na delação e nas provas apresentadas segundo a PF junto à delação, há notório envolvimento de um ministro do STF, o excelentíssimo senhor Dias Toffoli, e da sua esposa, que é advogada, na venda de sentenças segundo Cabral, o Sérgio Cabral. E aí a Polícia Federal pede ao STF que autorize a continuidade da investigação em detrimento do ministro do Supremo. O que é que o Supremo passa a fazer? Ele passa a discutir a validade da delação premiada ou não, da colaboração premiada. O próprio STF que já disse que a colaboração premiada é constitucional. O próprio STF que já disse que a colaboração premiada não tem interferência do judiciário, salvo para homologação. O próprio STF que diz que a colaboração premiada pode ser firmada sim perante a Polícia Federal, agora discute se invalida ou não a colaboração, porque esta atingiu um ministro da Suprema Corte. E aí veio uma decisão de um dos ministros, foi o ministro Marco Aurélio Mello, onde ele disse que a decisão tinha que ser meramente jurídica, que a decisão jurídica era permitir a continuidade das investigações contra o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli. Isso causou uma comoção nos demais ministros. Por quê? Porque eles estão tão habituados, se assim eu posso colocar respeitosamente, com esse ativismo que é metajurídico, onde a análise não é só do direito, é dos efeitos que aquela decisão pode tomar a favor de A, de B, de C e de D, que na hora que alguém quer uma decisão essencialmente jurídica, causa espécie, causa espanto. Você tem um ativismo tão exagerado que quando a decisão não é baseada nesse ativismo, parece que ela é coisa de outro mundo. Quando o ativismo é muito grande, não sobra espaço para o não ativismo. Por isso que eu falei essa frase. E como é que isso acaba por atingir, já nos aproximando ao final aqui da nossa conversa, como é que isso acaba por atingir o sistema acusatório? Bom, o que é sistema acusatório? O sistema acusatório é o sistema notoriamente abraçado pelo ordenamento processual penal brasileiro, onde você tem a separação entre as funções no sistema de justiça criminal. Você tem a separação de quem investiga, você tem a separação de quem é o titular da ação penal e logo oferta denúncia, e você tem a separação de quem julga. Dentro do sistema acusatório, a investigação, em regra, cabe à autoridade policial, a titularidade da ação penal, em regra, cabe ao Ministério Público e a possibilidade de apreciar a lide cabe ao Poder Judiciário. E esse sistema acusatório, ou sobre esse sistema acusatório, é que todos os princípios, premissas e regras normativas e constitucionais estão estabelecidas. O sistema de justiça criminal no Brasil foi feito para resguardar o sistema acusatório. Para dizer, o juiz não investiga antes da ação penal ser instaurada. Eu não estou dizendo com isso que o juiz não possa gerar provas no curso da ação. Pode, até em busca da verdade real.
Mas eu estou falando que o juiz não vai, na fase de inquérito, determinar diligências no inquérito e mandar instaurar inquérito sem ter ação penal. Não tem que ser provocado? O juiz não pode acusar. Quem acusa é o titular da ação penal e, em regra, as ações penais são públicas. Logo, em regra, a titularidade cabe ao Ministério Público. Excepcionalmente ao querelante, ao particular, mediante ação penal privada, mas não ao magistrado. Só que esse ativismo judicial ele já está se tornando algo tão corriqueiro que os próprios limites do sistema acusatório no Brasil algumas vezes já foram rompidos. Se você pegar, por exemplo, alguns inquéritos policiais que correm perante o STF, que o pessoal convencionou chamar aqui de inquérito do fim do mundo, inquérito dos atos antidemocráticos, que não me cabe entrar nessa análise específica desses inquéritos, que não é objeto do nosso bate-papo aqui, mas se você pegar o inquérito do fim do mundo, o inquérito dos atos antidemocráticos, você vai ver que o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, ele está se posicionando como vítima. Ele está presidindo o inquérito, ele determinou as diligências do inquérito, ele decretou o sigilo do inquérito, ele é o acusador e ele vai julgar. Isso é o sistema inquisitorial, é o sistema da Santa Inquisição Espanhola do Ernesto de Torquemada, é o sistema do julgamento das chamadas bruxas do final da Idade Média do livro Maleus Maleficário. O martelo das feiticeiras. É o sistema das ordalhas, onde alguém acesse todas as funções e ao outro só cabe aceitar que ele é culpado pelo crime. Nós tivemos recentemente em relação ao momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, um caso de uma ação da Polícia Federal determinada pelo excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes por crime de ação pública em desfavor de ministro de Estado e não houve comunicação à Procuradoria-Geral da República. O PGR sequer soube dessa ação. Ficou sabendo depois que aconteceu. Ora, a ação policial destina-se a produzir elementos probatórios ao titular da ação penal, que é o Ministério Público. O titular da ação penal não é o Poder Judiciário. Nesse caso, é o MP. Então, quem precisaria ser informado antecipadamente era o Procurador-Geral da República. O Ministério Público não podia estar alijado desse caso. Aí algumas pessoas vão dizer, não, mas o raciocínio do ministro é que se dissesse ao procurador-geral, o procurador-geral poderia falar. Isso é uma análise metajurídica. É o ativismo judicial. É o juiz achar que cabe a ele decidir todos os efeitos que serão produzidos no âmbito penal, todos os efeitos serão produzidos que vão muito além dos efeitos jurídicos. Então, esse ativismo está se tornando tão comum que ele rompe o sistema acusatório. E o rompimento do sistema acusatório significa o rompimento de tudo, de todos os pilares sobre os quais a lógica penal e processual penal brasileira foi construída. Você veja, por exemplo, que o Estatuto da OAB, ele diz que é direito do advogado, está lá no artigo 7º, salvo melhor juiz, inciso 14 do Estatuto da Advocacia, ele diz que é direito do advogado ter acesso aos autos do inquérito, ainda que sigilosos e conclusos à autoridade, podendo tomar notas e apontamentos. Os advogados dos investigados do inquérito do fim do mundo, eles não tiveram acesso ao inquérito como um todo. Porque o ministro Alexandre de Moraes mandou acostar o inquérito ao seu gabinete e está sigiloso ao advogado. Você tem prisão preventiva que foi decretada há mais de um ano e que está sendo mantida até agora sem sequer ter denúncia e ação penal. O inquérito do fim do mundo tem mais de um ano. E não tem previsão de conclusão e fica sendo postergado. O Ministério Público pediu arquivamento, o juiz não aceitou, o ministro não aceitou. A postergação é por mera vontade. Perceberam? Então, é preciso que se observe esse ativismo para se perceber que no âmbito penal, esse ativismo não só está invertendo ou subjugando ou jogando por terra a tripartição de poderes. É preciso perceber, ao meu sentir, que esse ativismo já está tão exacerbado, essa proatividade, essa preocupação judiciária e principalmente do judiciário representado pelo Supremo Tribunal Federal, porque vem como uma onda. Se o Supremo faz, acaba servindo de referência para os demais órgãos da Justiça. Esse ativismo judicial está fazendo com que o Supremo se torne o poder de fato no país, acima de qualquer outro poder, quando na verdade deveria serem poderes tripartidos. Eu não diria que o Supremo nem se tornou o poder moderador. Eu diria que o Supremo está marchando para ser o único poder de validade imediata.
O que é que significa dizer que o Supremo está marchando para ser o único poder de validade imediata? É o único poder que efetivamente você sabe que a eficácia das decisões são imediatas, que ninguém vai questionar. Porque se o parlamento faz uma lei, questiona o STF. Se o Executivo Federal adota uma medida, questiona-se o STF. Se o STF decide, ninguém questiona. Então a única eficácia imediata de decisão no Brasil hoje emana do Supremo. Emana do Judiciário. Mas mais do que isso, como esse ativismo se torna, infelizmente, praxe, regra, ele permite que especificamente dentro do direito penal e do processo penal, alguns magistrados, alguns ministros do STF, simplesmente ignorem o sistema acusatório e adotem o sistema inquisitorial. Simplesmente ignore que alguém tem que investigar, diferente de quem é o titular da ação penal, diferente de quem tem que julgar. E talvez agora a gente ache, não, mas está no Supremo. Ok, se o fato de estar lá já é ruim, imagina quando isso começar a reverberar no sistema de justiça criminal. Imagina, por exemplo, na hora que um juiz singular, ele decidir que se o ministro do Supremo pode fazer, ele pode fazer também. Todas as situações equivocadas que não são combatidas na sua gênese acabam se normalizando. Ou seja, se difundindo, e depois que normaliza, você não tem como voltar atrás. Você não tem como recuperar. E nós, operadores do direito penal, nós juristas, nós operadores do sistema de justiça criminal, pensadores do sistema de justiça criminal, precisamos, no mínimo, nos deparar com essa reflexão. Até que ponto nós estamos dispostos a aceitar o solapamento do sistema acusatório? A subversão de toda a lógica sobre a qual o processo penal foi criado. A hipertrofia de um poder em detrimento dos demais. Porque tudo isso demanda desse ativismo. Fica a reflexão para vocês. Como eu sempre digo, eu não sou o senhor da verdade. Eu não tenho a resposta nem a panaceia para todas as dores do mundo. Mas me permitam levantar esta reflexão. Me permitam suscitar esse pensamento. Eu sempre digo que os alunos, se puderem, escutem o que eu tenho para dizer e escutem pessoas que pensam de forma completamente diferente da que eu penso, para poderem formar a própria convicção. E eu acho extremamente necessário que você concorde ou que você não concorde, mas eu acho extremamente necessário que nesse momento, você estudante de direito, você jovem bacharel, você jovem operador do direito, você pense sobre isso, porque os reflexos do que está acontecendo agora, se formos muito positivos, eles vão reverberar por décadas no sistema de justiça criminal brasileiro. E se formos ser pessimistas, se eles não forem tolhidos agora, eles serão irreversíveis no sistema de justiça criminal. Beleza? Então, crianças, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês, tá bom? Se você está assistindo aí essa aula dentro da nossa plataforma do JUS 21, eu insisto, não tome isso como uma verdade. O objetivo desse pequeno módulo é fazer ciência, é levar você à reflexão. Você está assistindo no YouTube e tal, gostou da reflexão, acha uma reflexão pertinente, manda esse link aí do YouTube para alguém, compartilha nas suas redes sociais. Se gostou, deixa o teu like, se não gostou, deixa o teu dislike. Se não é inscrito aí, inscreve-se no canal, ativa o sininho e vamos pensar, vamos refletir. Cada um formando sua própria percepção, sua própria ideia sobre o tema, a discussão jurídica ela só tende a se aprimorar e evoluir. Beleza? Como sempre, eu deixo um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.